Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião dos Mochileiros do Multiverso, essa iniciativa que une escritores e contadores de história do Brasil para fortalecer o mercado editorial através do conteúdo aqui no YouTube, de conteúdo também no Instagram e também conteúdo através da lista de e-mails para nós, escritores e contadores de histórias, nos unirmos e fortalecermos uns aos outros. Hoje eu vou falar de mercado editorial, que é realmente para todos nós estarmos conscientes, né, de como se posicionar, como se portar diante desse mercado que é muito competitivo e que tem, infelizmente, pouca instrução, mas que a gente vai aqui todo dia no YouTube e também nos outros meios de comunicação esclarecendo alguns pontos para podermos agir com mais consciência, com mais sabedoria. Então, eu vou falar especificamente hoje sobre se os autores precisam lançar vários livros. Temos autores com muitos livros, temos autores com poucos livros, e alguns autores que eu conheço estão muito focados em contar uma história da melhor forma possível, e alguns deles têm tipo uma história para contar, e eles querem, justamente por isso, contar assim, com máximo de perfeição possível, tá? Enquanto tem outros escritores que querem contar várias histórias e essa dúvida se eu deveria ir devagar ou deveria ir mais rápido quando o assunto é publicação, né? Se você deve realmente ter vários projetos literários ou se você deve focar em menos projetos. Então confere até o final do conteúdo e se você achar que ele merece seu like, dá o like no final. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Eu vou falar aqui de 2 autores, tá? E eu vou falar aqui uma conclusão dessa análise desses 2 autores. O primeiro é um autor que lança muito livro e o que isso gera para ele, que no caso é o Stephen King, que lança às vezes mais de um livro por ano. Ele é uma máquina de escrever, ele é uma máquina de publicar, tá? Tem outros também aqui no Brasil. Já vi autor contando que trabalha com mais de uma editora, justamente porque uma editora só não publicava assim no ritmo que ele escrevia, então para ele conseguir contar as histórias dele, ele acabava lidando com mais de uma editora, sabe? E a vantagem que o King, no caso, tem em lançar vários livros é que ele mantém o nome dele em alta, tá? O fato de ele ter vários livros, se eu, Bernardo, eu leio o livro dele e eu gostei daquele livro específico, eu posso encontrar mais livros do King naquela pegada, sabe? Ele tem livro pequeno, ele tem livro grande, ele tem saga de livro, então assim, ele é tão versátil que ele aumenta as chances dele de agradar, sabe, mais leitores. Ele continua publicando, então a gente continua vendo notícias sobre mais um livro dele. E se eu, Bernardo, começo a ler Stephen King porque eu gosto de um tipo de livro em específico dele, eu acabo lendo mais. E isso se eu gostar realmente da escrita dele, eu posso começar a ler livros que não seriam assim a minha opção inicial, mas acaba que eu vou ler vários livros, né? Se você gosta de livros pequenos, Stephen King tem vários livros pequenos, mas também tem o It a Coisa, que é um calhamaço, né? Se eu gosto de histórias que começam e terminam num único livro, eu tenho também Carrie Estranha, por exemplo. Tem o It também, que é um livro só. Mas ele também tem sagas de livros. Então, isso torna ele mais versátil, tá? Isso mantém o nome dele em alta. E, cara, lançamento é uma coisa que faz qualquer produto vender, inclusive o livro. A gente pode até pensar que, mas eu gosto de um livro de um autor, tipo, por exemplo, o Tolkien, né? Que ele, em vida, lançou 4 livros, né? E muitos amam esses 4 livros e estão satisfeitos, né, com esses livros do Tolkien, e agora que a gente está começando a ler mais livros dele que estão sendo lançados de forma póstuma, né? Tem também alguns casos, por exemplo, se você gosta de uma banda que já não lança mais álbum, porque a banda se desfez, porque alguém morreu na banda e a banda acabou, sabe? A gente tem essa questão de a gente consegue gostar daquilo que não tem novidade, mas quando o assunto é mercado contemporâneo, tá? Todos os artistas de qualquer gênero de literatura, de música, de cinema, eles acabam precisando lançando alguma novidade. Tá? O lançamento faz toda a diferença, né? E para quem está se inserindo no mercado editorial brasileiro,
Isso também faz muita diferença, assim, eu tô na pele, tá? Quando eu tô só com o meu livro, meus livros que já estão lançados, eles vêm no ritmo menor, né? E quando lançam um livro novo, acaba que todos os livros que eu já lancei antes vendem mais também, tá? O lançamento é muito importante. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, tem também aqueles autores que dão muito bem de vida, tá? Então, são muito famosos, mas que também lançaram poucos livros. Um caso, inclusive, nacional é o Afonso Solano, que tem 2 livros publicados até agora, tá? E tem o título, né, o apelido carinhoso de Rei dos Escritores. Mas a questão do Afonso Solano, né, como que ele consegue ter esse renome tendo 2 livros lançados só, né? E já tem um tempão que lançou esses 2 livros, né? Já estamos um tempo aí. A gente reclama que o George R. Martin demora para lançar livro, mas o Afonso Solano aqui no Brasil também lança livros bem devagar. Mas a questão dele é que ele não fez a fama dele só através dos livros, tá? O que eu vejo é que tem muitos autores que eles querem só lançar livro. Eles querem só realmente se focar em contar uma história e querem que o próprio renome venha em decorrência desse livro lançado. Tem muitos autores que são assim. Eu compreendo que a gente quer ser lembrado pela nossa obra. Eu, particularmente, por exemplo, outro exemplo, tá? Dado Expor. Porque eu já conhecia Afonso Solano antes de ler o Xixão de Carvão. Mas o Dado Expor, eu conheci ele através do livro. Então eu tinha essa sensação, sabe? De que o que eu sabia dele, o que eu conhecia dele, o que eu experimentava dele, vinha dos livros. Mas ele também fez o renome dele através de podcast, tá? Então Afonso Solano e o Dado Expor têm isso em comum. O Dado Expor tem, no caso, são 5 livros publicados, né? Tem a trilogia, mais a da Apocalipse, então são a tetralogia, e tem expandido dele. São 5 livros que tem lançado, que não pode dizer que é pouco, né? Já tá uma saga assim bem robusta. Mas a questão é isso, esses escritores, o renome deles não vem só dos livros deles. Eles não lançaram o livro deles e daí construíram um renome. O Stephen King, sim. O Stephen King fez isso em outra época, tá? Em outro país. Seria como comparar, por exemplo, o André Bianco. O André Bianco também tem muitos livros lançados, né? Mas ele já lança livro há décadas aqui no Brasil, sabe? Então o mercado editorial, quando ele se inseriu, era outro, né? No mercado editorial, hoje em dia, você só lançar um livro e querer que esse livro te leve, né, a um renome, assim, sinceramente, a probabilidade é menor do que 1 em 1 milhão, sendo brutalmente honesto com você, tá? Então, o Afonso Solano, ele tem 2 livros só publicados, mas ele está muito presente nas mídias, está muito presente nas redes sociais, tá? Ele tem muitas iniciativas que tornam ele mais popular. Tem muita gente que é fã dele, que segue ele e não lê o livro dele, tá? Como tem gente que, através do livro dele... buzina, caramba! Que através do livro dele acaba conhecendo... Quer dizer, através dele acaba conhecendo o livro dele, como foi o meu caso, tá? Eu conheci primeiro Afonso Solano como influenciador, depois como escritor. Então, eu acredito que para quem quer realmente, eu quero publicar, Bernardo, um livro só, quero publicar 2, 3 livros só, tudo bem. Mas já acaba que o seu renome, muito possivelmente, não vai ser construído unicamente através da escrita. Na verdade, no mercado editorial de hoje em dia, é muito improvável que você consiga realmente só focar no seu livro, tá? E gerar a venda, gerar interesse do público, tá? Sem ter uma comunicação eficiente com os seus leitores, tá? E eu acredito que o caminho para você ficar famoso é realmente se comunicando com os leitores. O que mais importa para o escritor é o leitor, é claro, né? Quando o assunto é publicar, quando o assunto é ter o seu livro, tornar o seu livro famoso. Se você quer ter muitos leitores, né? Você tem que se importar com cada um desses leitores, isso que é verdade, tá? Então, realmente é muito improvável que seja só, tá aqui a história, lê, e se você gostou, você indica e faz um boca a boca, né? Hoje em dia o boca a boca, ele não tem a eficiência que ele já teve tempos atrás. Então, o que conclui disso tudo é que você não precisa lançar
vários livros, como o Stephen King lança, né, como o André Bianco também lança. Você pode realmente focar em ter um trabalho literário, uma obra, né, uma obra literária pessoal, né, mais sucinta. Não há nada de errado nisso. Você não precisa também querer lançar livro demais, lançar 1000 livros. Tá tudo bem. Mas tem que compreender, tá? Que só lançar o livro e não fazer mais nada, né, não vai realmente tornar você famoso, tá? Não vai realmente te levar a eu particularmente faço muito do meu trabalho me comunicando com os leitores, conversando com os leitores, tá? Eu tenho a minha lista de e-mail para escritores e para leitores também. Eu tenho o canal aqui no YouTube, eu tenho o Instagram. No Instagram eu alcanço muito mais gente, inclusive, né? Cada post meu tem aqui alguns milhares de pessoas alcançadas, sabe? Então eu tô constantemente me comunicando e é por isso que, por exemplo, na Bienal do Rio tinha leitor que entrava na Pendragon, né? Na stand da editora, procurando o meu livro, tá? Mas, assim, era curioso, né? Porque é muito incomum que isso aconteça, tá? Para um escritor que tá, assim, eu tinha menos de um ano de mercado editorial, tá? Eu tinha lançado meu primeiro livro em menos de um ano, tava lançando meu segundo livro, então tava todo mundo, assim, mais ou menos no mesmo barco, né? Todo mundo, assim, lançando seus primeiros livros ainda, a grande maioria, sabe? E entrar alguém e falar, não, eu vim comprar a Era do Abismo. As pessoas me olharam assim, tipo, caramba, né? A pessoa veio direto assim, que nem uma flecha, né? Mas isso aconteceu porque eu tinha o meu trabalho. Eu tenho o meu trabalho em rede social, que eu me dedico muito, tá? Outra, eu só vi na estante da Pendragon, eu só vi leitores entrando e procurando um livro, no caso da Priscila Gonçalves, da trilogia Alice, que ela estava lançando o terceiro volume da trilogia dela. Então, veja bem, ela estava lançando um livro novo e ela já tinha 2 lançados antes. Por isso que o público procurava por ela, porque tinha gente que já conhecia ela de outras bienais, sabe? Já tinha lido outros livros dela. Então, a Priscila, ela fez o nome dela, trabalhando muito com a Pendragon, fortalecendo muito a editora inteira e lançando mais livros. E agora ela está escrevendo o 4º livro dela. Também vai ser da série Alice. Então, quem eu vi que tinha procura do livro era a Priscila Gonçalves, com a Alice, que já era um trabalho de a longo prazo, e eu, que tinha menos de um ano de mercado editorial, por causa do meu trabalho, do meu esforço em redes sociais. Não por acaso, e também por causa do meu esforço estar lá presente todo dia na Bienal, apresentando meu livro para os leitores, né? Então, no final do dia, era assim, livro mais vendido. Era o combo, Era do Abismo, sempre em primeiro lugar, todo dia, da Bienal, que eram os 2 livros. Segundo lugar, Era do Abismo. Aí o outro Era do Abismo ficava lá para 4º lugar, 5º lugar. Tinha um terceiro, geralmente, né? E aí, a gente sempre olhava assim, os 10, 20 mais vendidos, né? Mas os meus livros, os 2 juntos, ficavam em primeiro lugar e eles separados ficavam entre 2º lugar e ali o 4º, 5º lugar. Mas eu tava também na Bienal, postando coisas da Bienal, tava marcando a Bienal o tempo todo, dando a arroba da Bienal, dando a localização do Rio Centro, tá? Todo dia de Bienal eu mantive postando fotos nas redes sociais, sabe? Então, realmente foi esse trabalho de estar com o livro, sim, estar no evento literário, sim, mas também estar me comunicando com os meus leitores, tá? Então, eu digo isso por experiência própria e também digo isso porque eu observo, quando eu comecei a escrever, eu comecei assim, ok, quem são os autores que eu gosto, tá? Eu quero sentar ao lado deles, né? Eu quero estar ao lado deles. Eu quero ter leitores também, sabe? Eu quero dialogar com eles, sabe? Então, eu pensei assim, realmente pesquisar, e eu pesquisei realmente a carreira literária do Afonso Solano, do Eduardo Spor, do André Bianco, do Leonel Caldela, e etc, etc, etc. Eu sempre procuro pesquisar a carreira dos autores que eu gosto para compreender como que eles chegaram onde eles estão e qual que é o diferencial deles, tá? Qual que é o grande diferencial deles. Não é só a qualidade do livro, tá? Não é só um livro excelente que torna um livro reconhecido pelo grande público. A gente tem que ter consciência, tá? Então,
No fim das contas, você decide se você quer ter uma carreira literária assim, prolífera ou sucinta, tá? Mas tenha sua consciência. A fama que a gente alcança só focando na escrita e na publicação é muito mais, aquele caminho assim, bem mais lento. Nada de errado nisso, tá? Mas para quem está começando, a comunicação com o público é fundamental, tá? Então, enquanto menos você publica, mas você tem que... A questão é que eu vejo, você tem que se comunicar com o público, de uma forma ou de outra. Você tem que se comunicar com o público. Lançando o livro, você oferece ao público uma novidade e o público tem interesse. Se você não está oferecendo novidade, você tem que pensar em como que você vai se comunicar para manter esse diálogo aquecido. É basicamente isso. E aí eu tenho aqui no canal outros vídeos sobre esse tema, sobre como gerar interesse pelo livro. Vou deixar aqui um card, aqui desse lado, já um card sobre isso. Como que você pode gerar interesse nos leitores. Já tem esse vídeo aqui no canal, então se você quer focar nisso, se você sente que você precisa realmente alcançar os leitores, tá? Esse vídeo é o conteúdo certo para você. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop, todo dia de 2020, então até amanhã.